No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um fundo imobiliário que está muito mais barato que o MXRF11 e com certeza é um fundo imobiliário que possui ótimas características e pode ser muito melhor do que o MXRF11 nesse momento. Eu sou o Robson Andrade. Se você não conhece esse canal, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Para quem já vem acompanhando o mercado financeiro ou acompanhou nesses últimos dias, automaticamente, se eu falar de desdobramento, você já vai matar a charada e saber qual fundo imobiliário que eu vou falar a partir de agora. Provavelmente você saiba. E se você chutou o CPTS11, você está correto. Esse fundo imobiliário era um fundo imobiliário que tinha base praticamente 100 de negociação, mas agora está sendo negociado a um preço muito menor. E eu vou analisar um pouco de algumas informações com vocês a partir de agora e também fazer alguns comentários que podem te ajudar e tirar algumas conclusões que podem ser muito importantes na hora de você fazer a escolha deste fundo imobiliário também. O CPTS11 até alguns dias atrás era negociado ali próximo de R$90, 87, chegou até passar de 90, já chegou a ser negociado a vários preços diferentes, mas sempre próximo de R$100. Porém, alguns dias atrás, aproximadamente ali entre o dia 25 até o dia 30/9, o fundo imobiliário passou por um processo de desdobramento de cotas, que é algo comum no mercado financeiro. Não só esse fundo, como outros diversos fundos imobiliários já tiveram, já passaram por esse processo de desdobramento de cotas, onde o seu preço base ele muda, consequentemente, do momento em que ele muda de preço, as suas cotas também, consequentemente, aumentam de uma forma de disponibilidade para quem está desejando comprar ou vender. Geralmente, os fundos imobiliários fazem esse tipo de desdobramento visando, primeiramente, mais liquidez para aquela cota daquele fundo imobiliário específico. A mesma coisa também acontece em ações, quando ações fazem desdobramento, por exemplo, elas podem tanto desdobrar como fazer agrupamento. No desdobramento você tem, por exemplo, um fundo imobiliário que tem uma cota negociada a R$100 ser desdobrado e dividido por 10. E aí você tem, consequentemente, uma cota que vai acabar se transformando em 10 cotas, mas equivalendo ao mesmo valor que é R$100 no final das contas, 10 vezes 10 vai dar os mesmos 100. Então é basicamente esse evento que um desdobramento proporciona para quem possui cotas de um fundo imobiliário quando passa por esse processo. Já no agrupamento é basicamente um processo reverso, é quando você tem um fundo imobiliário ou você tem uma ação que tem um preço e ela faz um agrupamento de ações e esse preço acaba mudando de valor para cima, mas consequentemente você ganha ou você agrupa ações e cotas para que o preço aumente ou ela de uma certa forma compacte mais, a quantidade de ações disponíveis. Geralmente empresas fazem isso quando possuem interesse também de fazer recompra de ações, mas como o foco é falar de fundos imobiliários, vamos falar um pouco de CPTS11. Hoje o CPTS11 está sendo negociado a R$8,73. Alguns dias atrás ele estava sendo negociado, como podemos até observar aqui no gráfico de preço, ele tinha o seu preço de negociação de R$90 praticamente. E aí ele passou pelo processo de desdobramento, começou a ser negociado aqui próximo de R$8,60. Se você, por exemplo, fizer um cálculo na divisão, aqui de R$85,59 por 10, que foi o desdobramento, de 1 para 10, você chega próximo do valor que ele está sendo negociado hoje. R$8,59 na teoria seria o preço base dele, mas aí ele se tornou um fundo imobiliário de base 10 da mesma forma que o MXRF11 e outros fundos imobiliários que também possuem o preço de negociação base 10. Da mesma forma que também existe fundos imobiliários com preço de negociação base 100, outros acima disso, Existem até fundos imobiliários que já tiveram o seu preço base 10 de negociação acima de R$1.000. Mas como eu falei, se trata de uma estratégia utilizada pelos fundos imobiliários visando ali ter mais acessibilidade para alguns investidores, Muitos investidores, por exemplo, hoje investem no Maxi Renda, por se tratar de um fundo imobiliário bem diversificado, patrimônio de mais de 12 bilhões e claro, o seu preço de negociação também é algo que chama muita atenção, onde você tem um fundo imobiliário sempre negociado ali próximo de R$10, com bons indicadores e consequentemente traz uma visão de segurança para quem está comprando suas cotas. No caso do CPTS11, ele era negociado a um preço maior, mas sempre foi um fundo imobiliário que teve um perfil bem interessante para quem busca visa principalmente a segurança e não tanto assim a questão do dividend yield desse fundo. Por quê? Porque é um fundo imobiliário que tem um perfil high grade no momento. Lá em meados de 2018, o perfil desse fundo imobiliário do CPTS11 era um perfil mais high yield, ou seja, a sua carteira, o seu portfólio de investimentos era voltada para títulos de investimento que tinham um perfil mais agressivo.
objetivo, que visava um pouco mais de rentabilidade, um pouco mais de exposição ao risco. E com o passar do tempo, até 2021 e a situação atual que nós temos desse fundo imobiliário, o seu perfil foi mudando, né? Os gestores foram fazendo uma realocação dos ativos, mudando um pouco do seu perfil, hoje praticamente predominante de um perfil high grade, onde a visão do gestor em si do fundo imobiliário é principalmente ter uma rentabilidade sim atrativa, boa, mas claro, buscando títulos que tragam mais segurança e mais garantia de crédito, onde você não está muito exposto ao risco de não receber, por exemplo, algum título que você comprou, né? No caso, fundos imobiliários, se você não sabe, investe em títulos de dívidas ali do setor imobiliário, como por exemplo CRI ou LCIs, e isso são títulos de dívidas, são empresas que emitem esses títulos de dívida e através de uma securitizadora, esses fundos imobiliários compram esses títulos e recebem ali aqueles juros, né? Ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, de acordo com o que essas empresas vão pagando por essas dívidas. E assim, basicamente, que fundos imobiliários de papel investem diretamente no setor imobiliário. Só que falando aqui mais sobre o CPTS 11, o seu preço mudou, mas isso na prática não muda nada para você. O que vai mudar é o seguinte: se você tinha uma cota de CPTS e você já investia nele antes mesmo de você estar vendo esse vídeo, você percebeu que as suas cotas aumentaram. Se você tinha uma cota, você passou a ter 10 cotas e assim sucessivamente. Mas na prática isso não vai mudar nada. O fundo imobiliário é um fundo imobiliário que possui um ótimo perfil, ótimos indicadores, tem uma boa rentabilidade, né? Os seus proventos pagos aqui é de 10,64% e agora é um concorrente aí bem direto do MXRF11 e tem um perfil até mais seguro e de mais garantia do que o próprio Maxi Renda, tá? Às vezes você pode ficar na dúvida e no medo, né? Inclusive, mesmo depois desse desdobramento, o fundo sofreu um pouco de variação para baixo, o seu preço é base 10, pode ver que ele está sendo negociado a R$ 8,73, mas consequentemente ele deve buscar novamente o seu preço, né? Aqui o seu PVP ainda não atualizaram essas informações, mas está errado, né? Consequentemente o PVP não vai ser 10, o PVP vai ser 0,90, provavelmente 0,90 ou algo assim, e o seu patrimônio continua a mesma coisa, 2,8 bi. O que mudou foi o valor patrimonial por cota, que no caso agora vai se transformar em algo próximo de R$ 10, e o seu PVP também vai ficar sempre abaixo ainda, no caso aqui abaixo de 1. O que aconteceu foi o seguinte: você tinha um fundo imobiliário que tinha um patrimônio de 2,8 com a quantidade X de cotas. A partir do momento que essas cotas sofreram desdobramento, elas aumentaram de quantidade. E aí, quando você faz aquele cálculo para trazer o valor patrimonial por cota, você está diluindo o patrimônio por essa quantidade de cotas que foram emitidas. Se eu tenho mais cotas disponíveis, consequentemente meu PVP, o meu valor patrimonial vai ser menor, né? Se eu estou aumentando a minha quantidade de cotas. Da mesma forma que se eu diminuo essas quantidades de cotas, meu preço também tende, por exemplo, se sofre um corte para aumentar o valor de negociação, o seu preço também vai aumentar. E basicamente isso não foi atualizado aqui ainda no site Status Invest, mas consequentemente em breve nós teremos mais informações a respeito disso aqui. Inclusive já tem até informação a respeito do último provento pago, né, que foi de 9 centavos. E aí, claro, antes ele pagava proventos ali próximo de R$ 1, já pagou até acima de R$ 1, mas isso é de acordo com o que as suas cotas valem hoje. E aí não é uma rentabilidade ruim, né? Se você pegar fundos imobiliários de base 10, base 8, a maioria paga ali próximo de 9 centavos, 10, 13, às vezes um pouco mais, mas é um fundo imobiliário que já possui alguns riscos, já tem algumas coisas que podem ser levadas em consideração na hora de investir, tá? Por isso que eu falo, não se deve jamais investir olhando só para uma rentabilidade, sem você entender o perfil daquele fundo imobiliário, sem entender qual que é a estratégia utilizada pelo gestor, o que eles buscam, que tipo de rentabilidade eles buscam. Aqui no próprio relatório de gestão do CPTS 11, eles falam um pouco sobre a respeito do perfil que o fundo imobiliário veio se tornando ao longo do tempo. E aqui, claro, você pode vir, se você tiver o interesse de ler, você pode buscar por esse relatório que tem informações a respeito de tudo, desempenho, sobre o perfil do fundo imobiliário, que no momento é high grade, visa mais segurança, sempre também considerando uma rentabilidade que não perde para, por exemplo, a inflação, a uma taxa do CDI, por exemplo, mas possui diversas informações aqui muito interessantes e pode ser importante de análise também, tá? Não se leve em consideração somente o provento, somente o preço de negociação, mas sim um conjunto de coisas. Eu acredito que quanto mais informações você obtiver a respeito de um investimento que você for fazer, melhor, né? É o mais interessante que você faça e é o mais seguro também. Quanto mais informação, mais certeza eu vou ter das minhas escolhas e, consequentemente, vou fazer uma melhor escolha e um melhor investimento do meu dinheiro. Eu acredito que pelo menos eu me preocupo com isso quando eu vou fazer a compra de qualquer investimento, seja fundos imobiliários ou ações. Eu não sei você, né? Provavelmente você tenha esse mesmo tipo de ideia em algum momento nos seus investimentos também. E aqui no relatório gerencial do fundo imobiliário você encontra informações diversas aqui a respeito, distribuição de cotas, o histórico, você encontra um relatório sobre o desempenho, né? No caso aqui nós temos, por exemplo, CPTS em azul, tendo a rentabilidade de 196% historicamente, desde 2014, o acumulado. Você tem o
CDI também com a rentabilidade de 177% e o IFIX aqui, que é o índice de fundos imobiliários, com a rentabilidade de 130 praticamente por cento no acumulado. Ou seja, o fundo imobiliário sempre teve um retorno histórico melhor que o CDI e melhor que o próprio índice aqui de fundos imobiliários, que é o IFIX. E isso mostra, né, que mesmo com uma estratégia um pouco diferenciada, sendo transformada ao longo do tempo, hoje tendo um perfil até melhor do que o que já teve no passado, hoje é um fundo imobiliário muito bem consolidado. Patrimônio de 2,8 bilhões é muita coisa e muito bem diversificado em fundos ali, em títulos ali de dívidas que consequentemente são mais seguros e tem mais garantia de não ocorrer um problema de inadimplência ou algo assim relacionado. E aqui você tem uma carteira de crédito falando sobre os títulos, né? Para quem é direcionado o título, a porcentagem, a indexação dos juros e a participação, é claro, do patrimônio. Mas para o vídeo também não ficar tão extenso, eu indico aqui e sugiro que você faça uma vista grossa depois, se você for investir em CPTS 11. Não invista simplesmente porque eu estou falando aqui, né? Até porque não é uma indicação de investimento, é apenas vamos dizer assim, que um apunhado de observações minhas a respeito desse fundo imobiliário. E por que na minha opinião, eu acho ele interessante. Mas o mais interessante é que você também faça a sua própria análise. Falando sobre os rendimentos, né? Outra coisa que esse fundo imobiliário tem muito grande também é a questão da liquidez, né? Tem 13 milhões de negociações, é muita coisa. Uma participação de 2% aqui em relação ao IFIX. Os últimos rendimentos pagos foram de 8 centavos, o último divulgado foi de 8 centavos e claro, é proporcional ali a sua cota sendo negociada a R$8. E aí não muda nada na prática, né? Se você tem, por exemplo, 10 cotas, vai ser 10 cotas que você no caso teria anteriormente uma única, recebendo 80 centavos ou 90 centavos, você vai ter esses mesmos 90 centavos, só que diluído ali em 10 cotas, né? Então seria tipo na média entre 9 e 10 centavos por cada cota, que no total vai somar a mesma coisa. Na prática isso não muda nada em sua vida. O fundo imobiliário não perdeu nada dos seus fundamentos e consequentemente continua sendo um ótimo fundo imobiliário. Mais uma vez falando, né? O principal ponto forte desse fundo imobiliário é um patrimônio bem diversificado. Visão do gestor é a segurança, uma rentabilidade boa, como podemos até ter observado ali no seu relatório gerencial, passando ali, superando até o próprio CDI e o IFIX. Consequentemente, você que busca principalmente uma segurança, pode fazer uma boa escolha comprando esse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário muito bom, já era bom com seu preço anterior, agora ficou mais atrativo e mais pessoas podem comprar ele a um preço mais acessível também. Continuar recebendo seus proventos mensalmente da mesma forma. Se você gostou desse vídeo, só peço que você deixe o seu gostei, deixe seu comentário se você tem CPTS na sua carteira de investimento, compartilha comigo aí, deixe nos comentários que eu quero ficar sabendo um pouco mais a respeito de como que anda o mundo dos investimentos para vocês também. Vou ficando por aqui e até qualquer momento.